Olá, pessoal. Esse é o trabalho 1 da matéria de transferência de calor em massa 2. Ele é composto pelo Douglas Lamas e por mim, Arthur Cardoso. Nós escolhemos um artigo da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia Mecânica, feito pelo João Arthur Pazin Curiel, e o título dele é Estudo das trocas de calor no interior de um forno de pelodização de minério de ferro, usando os métodos analíticos e CFD. Métodos analíticos e CFD. Mas o que é pelodização? As pelotas são pequenas bolinhas de minério de ferro utilizadas na fabricação de aço, e elas são feitas com tecnologia de processamento térmico. E é justamente esse processamento tecnológico que é chamado de pelodização. Bom, o forno que foi estudado está representado por essa figura 1, com uma geometria simplificada, e na figura 2 é a geometria utilizada no modelo CFD. Bom, o forno, nele há fluxo de gases entrando verticalmente na câmara de combustão, e também a entrada de gases na superfície 7 e 8, em que correspondem à saída dos queimadores. E na superfície 2 é o leito onde estão as pelotas. E as demais superfícies são as paredes do forno. Algumas hipóteses foram utilizadas para fazer o estudo analítico, em que a temperatura é uniforme, as propriedades superficiais são uniformes, a emissividade, absortividade e refletividade são independentes de comprimento de onda e direção, toda energia é emitida e refletida difusamente, e o fluxo de energia incidente e refletido é uniforme. Bom, foi considerado troca de calor por radiação dentro desse forno, utilizando um método conhecido na literatura, e também essas fórmulas aqui. Também foi considerado radiação de gases nesse estudo. A radiação gasosa ela é concentrada em intervalos de comprimento de onda, e é possível encontrar ela a partir dessa fórmula aqui, que é igual a emissividade vezes a constante vezes temperatura elevada na quarta. Também, então, foi considerada a convecção, troca de calor por convecção dentro desse forno, e a gente sabe, como a gente viu na matéria de Transcal 2, que é necessário conhecer um coeficiente médio, um H, para o gás que está escoando através dessas pelotas dentro do forno. Então, sabe-se que existem várias correlações de diferentes formatos, mas, segundo o Encropera, uma das correlações, a correlação recomendada para este caso é essa aqui, em que epsilon JH é igual a 2,06 vezes Reynolds, número de Reynolds, elevado na menos 0,75. Onde o termo JH é o fator J de Colburn. E o número de Reynolds, como a gente já viu na matéria, ele pode ser definido como o diâmetro da esfera vezes velocidade dividido por viscosidade. O fator de JH de Colburn ele é definido para valores de Prandtl entre 0,6 e 60. Então aqui nós temos o JH igual ao número de Stanton vezes Prandtl elevado na 2/3, e número de Stanton igual a H dividido por ρ velocidade vezes Cp. Com isso, a gente chega na seguinte fórmula para o coeficiente de convecção médio, que foi utilizado no estudo. Aqui nós temos a aplicação e alguns dados utilizados. Nós temos aqui alguns parâmetros que representam as dimensões do forno, altura, largura e comprimento, e aqui outros como velocidade, emissividade e temperaturas. E também obtivemos um resultado de que o tempo das pelotas na queima é de T igual a 54 segundos. Outro dado é que a emissividade do gás é representada pela emissividade do próprio gás e também da fuligem,
com isso uma emiticidade total de 0,56. E o coeficiente de convecção, aqui ele comparou o coeficiente calculado por aquela fórmula mostrada anteriormente com o coeficiente da literatura que foi retirado de um artigo, e aqui a gente pode ver que eles são bem próximos. Olá a todos, meu nome é Douglas, eu vou falar sobre os resultados do projeto. Vamos primeiro falar sobre a temperatura superficial do leito. Nesse gráfico mostra a temperatura T2, que é a temperatura da superfície do leito, e também tem a temperatura T4, que é a temperatura do forno, do lado do forno. Mas vamos nos concentrar na temperatura T2. Na temperatura T2, a temperatura da queima, da zona de queima de temperatura é de 1.300 graus Celsius. Já a temperatura no primeiro estágio da queima, que seria no firing, é de 1.473 Kelvin. Já a temperatura média de todo o leito, que é do T2, é de 1.122 Kelvin. Já, as temperaturas das paredes, que seria T1, T3, T4, T5, T6, varia de 1.500 Kelvin a 1.600 Kelvin. Agora, falar da quantidade de calor transferida. A quantidade de calor transferida por convecção deu 500 quilowatts, e por radiação deu 1 megawatt. Segue esse gráfico que mostra que a temperatura do gás é necessária ser analisada experimentalmente para que possa se achar uma quantidade de calor de convecção correta, porque, de acordo com isso, eles são muito lineares, então eles precisam ser bem analisados experimentalmente, não só analiticamente. Eu vou falar um pouco da sensibilidade do modelo para os valores adotados. Mostra que a temperatura do gás usada em dois gráficos diferencia a partir do T2, que ela é linear. Quando aumenta a temperatura do gás, a temperatura do T2 aumenta. Já a temperatura do gás, com a quantidade de calor da radiação, ela demora um pouco para aumentar, só que no fim ela aumenta. Mas aí a temperatura quer dizer, a calor líquido do gás com a emissividade, que seria o último gráfico, o de baixo, ele diminui com o aumento da emissividade. Vou falar um pouco do modelo SFD. O modelo SFD seria uma dinâmica dos fluidos computacionais. É a área que trata da simulação numérica do escoamento de fluidos, transferência de calor e fenômenos relacionados. Nesse projeto, esse modelo foi usado 3 conceitos que são bem parecidos com a aula, que seria a conservação de massa, que a conservação de massa é usado para achar a conservação de continuidade, a conservação dos momentos e a conservação da energia. Esses conceitos foram ensinados na aula. E também foram usados a combustão e a radiação e a turbulência de K epsilon. E esses conceitos não foram ensinados na aula, eles são mais complexos, então não foram explicados. Os resultados do modelo SFD foram mostrados através de um programa de computação gráfico, e nele também foram mostrados o perfil de temperatura e o campo de velocidade das linhas de corrente. E com ele foram redigidas as condições de contorno, que seria a temperatura do fluido, a pressão e a vazão máxima, chegando a resultados de fluxo de calor por radiação no leito de 475 quilowatts por metros quadrados, temperatura média dos gases de 1.200 Kelvin e temperatura média do leito de 1.190 Kelvin. E a conclusão mostra que os dois modelos foram feitos corretamente, eles foram apresentados corretamente, só que elas não podem ser comparadas porque as condições de contorno que foram buscadas pela Vale foram condições de contorno diferentes. Então, o projeto não pôde ser analisado um com o outro, mas os dois modelos foram certos, foram os corretos para serem usados. Então, de acordo com esse artigo, o projeto foi alcançado. Obrigado a todos.